Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Flávio Félix e com você inicio mais uma vez o nosso cenário global aqui no canal, trazendo informação de tudo que acontece no Brasil e no mundo para você. E hoje é dia de cenário político e econômico com Thiago Santos, Jorge Arranja e Sandro Prado, respondendo para você tudo sobre política, administração, economia, saúde, quais são as ações do governo brasileiro com relação ao combate do Covid-19. Vamos ouvir agora com eles três, trazendo para você o desdobramento compactado do que acontece no Brasil e no mundo. Eu inicio agora cenário global. Muito bem, estamos na linha então aqui com os três especialistas, Thiago Santos, que é analista político, Jorge Arranja, administrador e também analista político, e Sandro Prado, administrador e economista, que vai desdobrar conosco aí os aspectos relacionados à economia no Brasil e no mundo. Vamos iniciar então com o Thiago Santos. Quais as novidades do governo federal com relação ao combate ao Covid-19, com relação à situação do vírus no Brasil? Vamos chamar então Thiago Santos. Boa tarde. Olá Flávio, olá ouvintes da Rádio Web Internacional. O governo federal vem mantendo contato diário, Flávio, com equipes, principalmente na China, em busca de equipamentos. Então esse é o grande objetivo agora do governo federal, trazer equipamentos da China, principalmente respiradores, máscaras, insumos para atravessar essa epidemia do Covid-19. O Brasil também conseguiu, junto à Índia, reagentes e também matéria-prima para a produção de cloroquina aqui no Brasil. Então é um trabalho diuturno, né, realizado pela equipe do Ministério da Saúde, porém ao mesmo tempo o presidente Bolsonaro vem se colocando de forma contrária às recomendações da OMS e também do ministro Mandetta, do Ministério da Saúde. Então, é um trabalho que, dentro do governo federal, no que se refere ao Ministério da Saúde, está sendo muito bem feito. Os equipamentos que nós conseguimos trazer até o presente momento já foi distribuído para todo o Brasil, os respiradores, máscaras, principalmente para as áreas onde o pico da epidemia está maior, como é o caso de Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, que são áreas onde o contágio está muito maior, muito mais acelerado. Então é um trabalho intenso, feito passo a passo, bem planejado até o presente momento, tanto é que o ministro Mandetta vem sendo muito elogiado pela sociedade. As pesquisas indicam que ele está sendo muito bem avaliado, né? E sobre o ponto de vista econômico, a gente não pode esquecer também, Flávio, que o governo federal já começou a liberar os R$600 para aqueles que são trabalhadores autônomos, microempreendedores. Então, sob o ponto de vista econômico, também vem um alento para as pessoas que perderam seus empregos, que não estão podendo trabalhar. Então isso vem facilitando também um pouco a vida das pessoas que precisam estar em isolamento e ter o pão de cada dia. Então, sob o ponto de vista de saúde e econômico, o governo vem tratando de forma correta, o governo federal vem tratando de forma correta, apesar de alguns percalços, principalmente em relação ao presidente Bolsonaro e também a briga dele em relação aos governos estaduais, principalmente batendo de frente com a recomendação da Organização Mundial de Saúde e também batendo de frente com alguns governadores do Brasil que ainda insistem no isolamento, e ele quer que o mais rápido possível, paulatinamente, as pessoas voltem a circular e voltem a trabalhar, mas de um modo geral o trabalho do governo federal está sendo satisfatório. Muito bem, Thiago. Vamos agora então desdobrar detalhes específicos, Thiago. Como é que você vê a posição do presidente Jair Bolsonaro, especificamente, você que fez aí um panorama geral falando do ministro Mandetta, mas o presidente, Thiago, tem tomado recentemente atitudes mais favoráveis ao combate a essa situação,
Como é que você vê aí esse panorama da visão que se tem do presidente e a postura que ele vem tomando, Thiago Santos? Flávio, a postura do presidente Bolsonaro é preocupante até o presente momento. Inclusive, ele falou que aparentemente o vírus já está indo embora do Brasil, contrariando todas as autoridades de saúde, tanto no Brasil quanto no exterior, né, a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, ele insiste naquela ideia que o coronavírus é apenas uma gripezinha e que as pessoas devem voltar ao trabalho o mais rápido possível. Claro que ele está pensando na parte econômica, que quanto mais rápido voltarmos ao trabalho, menos o PIB vai ter queda. Inclusive o ministro Paulo Guedes falou que se até julho as coisas não voltarem ao normal, nós devemos ter uma queda de 5% no PIB, ou seja, ter um PIB negativo de 5%. Então o presidente Bolsonaro está muito preocupado com isso, porque a base da possível reeleição dele é a questão econômica. Mas em contrapartida, os números de casos ainda continuam crescendo, o número de mortes também está se alastrando muito rápido, o coronavírus, pelo Brasil, né? Então a postura dele até agora não está sendo a postura correta em relação aos líderes do mundo todo, que ainda mantém o isolamento, a quarentena. Ele vem tendo uma atitude até o presente momento destoante, porque a população acredita, parte da população acredita e segue o presidente Bolsonaro, né? E por isso que até o isolamento vem diminuindo, o isolamento social. Existem dados aí de satélite que demonstram, de operadoras de telefonia, que demonstram que o isolamento diminuiu. O ideal é na casa de 70%, já estamos abaixo de 50%, entre 45% e 50% de isolamento. E isso é ruim, porque existe aí uma tendência de aumento de casos no final de abril, início de maio. Então essa postura do presidente não vem ajudando. Ele também está jogando todas as suas fichas na cloroquina, né? Já buscou ajuda do governo indiano para trazer insumos para produzir aqui no Brasil. Ele está jogando todas as suas fichas na cloroquina como um possível medicamento que possa ajudar no tratamento da Covid-19, apesar que as pesquisas científicas ainda vão demorar muito tempo para demonstrar se efetivamente esse medicamento, né, a cloroquina, a hidroxicloroquina, vai trazer algum benefício ou não. Mas a postura até o presente momento do presidente Bolsonaro é negacionista em relação ao vírus. Ele vem minimizando os efeitos do vírus e quer que a população volte o mais rápido possível para a sua rotina. Inclusive o governo federal disse que pretende, talvez, se os governos estaduais insistirem no isolamento, até por decreto o governo federal talvez acabe com o isolamento. Isso ia gerar um choque, Flávio, ia gerar um choque enorme entre governo federal e governos estaduais. Isso não seria bom para a população, não seria bom para a sociedade brasileira. Vamos aguardar como é que mantém-se a postura do presidente Bolsonaro, mas até o presente momento ela é preocupante. Muito bem, Thiago, muito obrigado mais uma vez, Thiago Santos. Vamos desdobrar um pouquinho com o professor Jorge Arranja, comentando um pouquinho o que acontece aí com relação ao Brasil, a situação geral no mundo, mas é preciso ter muita atenção para que esse conflito não exista. A gente clama por um país onde haja diálogo entre o governo federal e os governadores. É papel do líder, né? E é uma das funções assim mais importantes no líder, né? Não é saber tudo, na verdade o grande líder não sabe tudo que acontece, por exemplo, em uma nação. No caso, um presidente, assim como é um CEO, um diretor, um geral, um presidente de uma grande empresa, ele talvez não saiba como tudo funciona naquela empresa, mas sabe liderar, sabe lidar com as pessoas. No campo da política, isso é muito importante. Vamos passar para Jorge Arranja. Jorge Arranja, vamos discutir um pouquinho aqui o que acontece no Brasil e no mundo de forma geral, Jorge. O Brasil vem enfrentando... De forma geral, Jorge, o Brasil vem enfrentando bem a situação atual, a situação imposta, particularmente aí pelo Covid-19. Professor Jorge Arranja, muitíssimo boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para a gente conversar, bater um papo
sobre o que está acontecendo, né, nesse cenário global, mais especificamente no cenário brasileiro. E Flávio, a gente pode dizer que o Brasil vem se saindo relativamente bem em relação ao enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19, esse vírus que ninguém sabe exatamente como apareceu, que veio lá da China. Óbvio que a gente está aqui fazendo uma análise relativa, ela não é absoluta, e se a gente pega para fazer essa análise, a gente deve pegar como foi o resultado em outros lugares, para que a gente possa fazer essa análise. Nós estamos bem em relação ao quê? Então, temos alguns dados que nos dão essa informação que talvez a gente esteja bem. E aí eu peguei o dado de letalidade. Qualquer morte é muito ruim, né? Se a gente pudesse não ter nenhuma, nós, né, certamente ficaríamos mais felizes. Então o que a gente está fazendo aqui é um comparativo entre a quantidade de mortos em várias nações que têm dados confiáveis, né? A gente não pode, por exemplo, confiar nos dados que vêm da China, são dados sem nenhum tipo de auditagem. A China vive uma ditadura, então eles dizem o que eles querem, fazem o que eles querem e a gente simplesmente tem que aceitar. Então, os dados que eu trago aqui são de nações mais confiáveis, que têm certa credibilidade em relação aos dados. Então, nós tivemos até hoje, né, o último dado divulgado, Flávio, no Brasil, 1.230 mortes, 1.230 vítimas fatais. Se a gente pega isso e compara com outros países, e aí vamos falar na Europa, se a gente olha na Espanha, são mais de 17 mil mortos. Se a gente olha na França, são mais de 14 mil mortos. Se a gente olha na Itália, são mais de 2 mil mortos. Se a gente vê na própria Alemanha, que aparentemente são países, todos esses citados, que a curva já está fazendo uma inflexão para baixo, a Alemanha fala em 3 mil mortos. Então, óbvio que aparentemente nesses lugares o vírus chegou antes aqui no Brasil, então eles estão num ciclo, né, numa parte do ciclo já mais à frente. Pode ser que a gente chegue lá, mas por enquanto os dados que nós temos mostram que o Brasil conseguiu até agora ter um resultado na letalidade das pessoas, que esse é o principal objetivo, né, ter menos mortes. Se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que está um pouco mais à frente no ciclo do que a Europa, está praticamente sincronizado aqui com o Brasil, talvez uma semana à frente, entre 1 e 2 semanas à frente da gente, os Estados Unidos já falam mais de 22 mil mortos. Nós estamos com 1.230. Então acho que isso é um dado animador dentro da perspectiva atual, que a gente tem feito com que boa parte da vida dos brasileiros tenha sido poupado, coisas que em outros países ainda não conseguiu ou não foi obtido de maneira tão vigorosa. Tá? Muito bem, Jorge, muito obrigado. É importante saber desse número, né? A Alemanha e esses países da Europa tiveram realmente o contágio um pouco antes, né? Obviamente, a Alemanha tem um dos maiores e melhores serviços de saúde pública do mundo. O Brasil se posiciona de uma forma, é difícil a gente ver um número tão grande quanto esse, 1.230 pessoas, um número que é sempre, infelizmente, galopante. A gente fala aqui, mas daqui a pouco tem outro número, mas a gente precisa também dar a César o que é de César, e nesse caso não é César, é Henrique Mandetta, pela coragem, determinação e uma postura muito proativa, trabalhando na pasta muito difícil, no momento de crise, é que a gente percebe realmente as grandes lideranças e as pessoas que conseguem trabalhar. Henrique Mandetta algumas vezes até contrariou a sua própria chefia direta, que é o presidente da República, no sentido de pôr suas ideias em prática, e isso tem levado aí, com certeza, a bons números, e um número também para ele, que tem um número de aceitação muito grande hoje na população brasileira. Muito bem, vamos falar um pouquinho com o professor Sandro Prado. Professor Sandro Prado, muitíssimo boa tarde, professor. Como é que, professor, o governo pode conseguir, em um momento como esse, dinheiro, né? Afinal de contas, a gente há de convir e tem que realmente tratar esse aspecto. A economia não pode parar de forma definitiva, é preciso que haja um processo de retomada, mas agora, num momento como esse, onde é que o governo pode conseguir dinheiro extra, professor? Boa tarde. Olá, Flávio Félix. Olá a todos os ouvintes do nosso canal. O Brasil hoje
ele está precisando de muitos recursos, não resta dúvida, para que a gente consiga reverter esse estado de depressão econômica. A gente vai precisar de muitos investimentos estatais e muitos investimentos privados, e para que esses investimentos possam existir, nós vamos precisar de recursos. Essa é uma pergunta muito boa, né? E como é que nós vamos obter esses recursos? Então vamos dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, as empresas. Então as empresas, assim que passar a pandemia, o momento mais crítico, e as atividades econômicas retornarem, elas vão precisar de novos financiamentos, principalmente para capital de giro, porque mesmo com as atividades econômicas retornando, a gente sabe que nesse segundo semestre vai haver um consumo das famílias bem reduzido por N fatores. E por isso nós precisamos que esses empresários tenham recursos financeiros, que é o que se diz salvar os CNPJs. Ou seja, a gente vai precisar de crédito barato para essas empresas, e esse crédito barato ele pode vir tanto do governo federal, através do BNDES, através da Caixa Econômica Federal, através de bancos de fomento como o Banco do Nordeste, com crédito subsidiado, com taxas de juros próximas a zero, como também pode vir e deve vir de bancos privados. Então o governo interferiria na economia, fazendo com que os bancos privados cobrassem taxas menores, bem diminutas, para que essas empresas pudessem financiar a retomada dos seus investimentos na economia brasileira. E o governo ele vai necessitar de muitos investimentos. Então, todos os recursos que o governo puder obter, ele vai ter que destinar a estratégias de reversão da crise. Então, todo o dinheiro que estava destinado para as outras áreas, para outros projetos, e além da possibilidade de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial, é momento do governo pegar todos os recursos disponíveis, e há esses recursos, para investir na retomada do crescimento econômico, que só assim nós teremos aí um 2021 com uma expectativa de uma retomada de crescimento econômico. Professor Sandro Prado, muito obrigado. E dando sequência, professor, aproveitando já o senhor na linha, falar um pouquinho sobre a China. Muito tem se falado aí, ideologias à parte. Eu acredito que a economia ela é uma ciência que lida com fatos, com números, com pessoas, obviamente, né? A economia não é uma ciência que despreze o aspecto humano, mas ele é fundamentalmente concentrado em fatos e números, em ocorrências, em histórico, né? Então a pergunta, professor, é a seguinte, é sobre a China. Como é que o senhor vê, professor, a China, né? Há, depois desse período, a necessidade de estremecer relações, de fortalecer relações, como o Brasil deve se comportar em relação à economia, né? E particularmente, professor, com relação à relação que tem hoje com a China. A China é o principal parceiro econômico do Brasil e é o principal parceiro econômico também dos Estados Unidos. Como é que o senhor vê, após esse pico, após toda essa grande pandemia que toma o mundo, a relação Brasil-China com relação ao aspecto comercial, professor? Porque há, com certeza, uma certa rusga do governo atual com relação à China, até inclusive com algumas declarações do filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que estremeceu um pouco aí a relação diplomática entre os dois países. Mas acredito que não seja suficiente para estragar as relações futuras, ou o senhor não vê como interessante para o governo estabelecer e ampliar esta relação com a China, professor Sandro Prado? Flávio Félix, o Brasil ele não pode, em hipótese alguma, ter as suas relações comerciais e diplomáticas com a China estremecidas num momento tão delicado para a nossa economia como a que nós estamos passando agora.
importante a gente lembrar e ressaltar que a China é o nosso principal parceiro comercial. A base das exportações brasileiras hoje de commodities agrícolas e minerais, na qual nós temos uma vantagem competitiva, grande parte dessa produção ela é comprada pelos chineses. As nossas relações comerciais com a China, elas foram extremamente incrementadas em todo o período do governo Lula, Dilma e Temer. E basicamente, se a gente for fazer uma análise hoje fria, além da China ser o país que vai ter o melhor desempenho na economia no ano de 2020, a China ela teve muita competência ao lidar com a pandemia do coronavírus e basicamente o pior momento já passou. A China começa a retomar suas atividades fabris, começa novamente a importar commodities, insumos, matérias-primas para a produção, e o Brasil vai ter, ao contrário da China, um grande decréscimo no seu PIB. Então, enquanto hoje a gente prevê um crescimento chinês em cerca de 3 a 4% no ano de 2020, nós devemos ter uma retração na economia entre 5 a 7% em 2020. Então, não é momento nem que o presidente da República, nem que o ministro da Educação, nem que tampouco um deputado, um senador ou um vereador, seja filho ou não do presidente da República, comece a jogar lenha na fogueira para que a gente possa ter um problema diplomático com a China. Então é momento não de se afastar da China, é o momento de aproximação, porque nós somos extremamente dependentes da China para a nossa recuperação da economia. Muito obrigado, professor Sandro Prado. Eu vou então continuar a conversa. Vou destacar aqui, vou chamar o professor Jorge Arranja, que está na outra linha conosco. O professor Jorge Arranja, fala-se, alguns economistas no mundo, né, falam, obviamente, sobre uma recessão. E quase que inegável, né, a maioria dos países vai entrar num declínio. Quem puder crescer, vai crescer muito abaixo do que estaria imaginando, né? E alguns países, como o Brasil, talvez apresente aí um decrescimento. Esse medo, professor, esse medo dessa recessão é geral, é importante se ponderar isso agora. Como é que o senhor vê esse momento? Vamos na linha aqui com o professor Jorge Arranja para comentar um pouco conosco sobre isso. Flávio, na verdade, a recessão não é um medo. A recessão já é uma realidade, né? A recessão ela já está contratada. Dados recentemente divulgados num estudo do Sebrae falam de aproximadamente 600 mil empresas já faliram. Micro e pequenas empresas já faliram. Aí, essa pesquisa do Sebrae traz um número aí de 9 milhões de desempregados, a mais do que nós já tínhamos. A gente está falando de milhões de pessoas que tiveram salários reduzidos. Então, isso aí já está contratado. A recessão, ela já está à nossa porta. A gente já tem pessoas passando fome, mais pessoas passando fome, pessoas que não passavam e agora estão passando por causa dessa crise. A gente teria mecanismos, o governo tem tentado, tem feito através do seu ministro Paulo Guedes, linhas de crédito, liberação de verbas para micro e pequenas empresas, e eu acho que esse era um momento, Flávio, para todos nós abrirmos mão de alguma coisa. Cada um teria que fazer a sua parte. E aí posso citar de maneira extremamente elogiosa, dar os parabéns aqui ao Banco Itaú, que anteontem anunciou uma doação de R$1 bilhão. O Itaú, que é uma empresa privada, que não tem necessidade de fazer isso, doou R$1 bilhão para a pesquisa, tratamento, enfim, para o combate ao coronavírus. R$1 bilhão. Enquanto isso, Flávio e amigos, a gente tem os nossos queridos deputados que não colocaram nem em votação um escárnio, que são os 3 bilhões
de fundo eleitoral e fundo partidário. Eles estão preocupados com o bolso deles. Eles não estão preocupados com a melhoria da população, nem por salvar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque se eles tivessem, eles abririam mão imediatamente desses 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, sabe para que dá para fazer, Flávio? São 22.700 leitos de UTIs, 2 bilhões de máscaras, mais de 380 milhões de litros de álcool gel, mais de 40 milhões de kits para se testar as pessoas para o coronavírus. Mas tem um projeto já na Câmara dos Deputados e o projeto foi retirado da pauta pelo presidente Rodrigo Maia. Não quer nem discutir isso. Isto é um assinte. Isso é coisa de gente que não está pensando do Brasil. Os funcionários públicos, nenhum deles, existe um lobby fortíssimo, nenhum deles quer abrir mão de nenhum dos seus privilégios. Enquanto milhões de pessoas da iniciativa privada foram demitidas, outros, tantos deles, estão reduzindo seus vencimentos, reduzindo seus salários, essa casta privilegiada de funcionários públicos que ganham altíssimos salários não querem abrir mão de nada. Também tem um projeto que também foi colocado na Câmara dos Deputados para que se diminuísse 25% do salário dos funcionários públicos, exceto saúde e segurança, contanto que eles não ficassem ganhando menos que 10 mil reais. Então era só para os altos salários, para quem ganhava até mais de 10, a partir de 10 mil reais. Pergunte se ele foi colocado em votação, Flávio. Também não foi. Então, enquanto a gente tem ótimos exemplos, como o Itaú, doando 1 bilhão de reais, uma empresa privada que não tem essa responsabilidade, não deveria ter que fazer isso, faz porque quer ajudar entidades públicas, que essas sim, que vivem do nosso dinheiro, do pagador de imposto, não querem abrir mão de um centavo. Isso é revoltante, Flávio. Por isso é que o Congresso Nacional, das instituições que nós temos, é das mais odiadas, das mais repelidas, das mais questionadas pela nossa população. Muito bem, Jorge. Muito bem, Jorge, muito obrigado. De fato, Jorge faz esse chamamento muito importante, como sempre, trazendo aí uma reflexão muito inteligente. É preciso, necessário que cada pessoa, cada parcela da população faça a sua parte, faça um pouco mais. E é preciso realmente que se repense aí ações como, por exemplo, fundo de campanha e fundo eleitoral. Em um momento de muita crise, são 3 bilhões de reais. Tenho certeza que o momento é de salvar vidas, né? Então é esse o exemplo que dá o Itaú. Muito bem, Jorge faz aí um chamamento para que nossas autoridades, nossos políticos repensem as suas posições. As casas são muito importantes, o Congresso é importante para a democracia consolidada, mas agora é o momento de pensar na vida, né? E é preciso que todos façam sua parte, façam algo mais. Muito bem, vamos voltar com o professor Tiago Santos para desdobrar aqui finalzinho do nosso programa, falar um pouquinho sobre o que acontece no Brasil, o que acontece na política. Vamos aqui então na linha com ele, professor Tiago Santos. Professor Tiago, e no mundo, qual o cenário hoje, Tiago Santos, com relação ao coronavírus? O que é que tem acontecido aí no mundo? Quais são os desdobramentos, as novidades? Temos aí pesquisa no Brasil, a gente tem a felicidade de falar que há um momento de pesquisa, o Brasil está buscando alternativas, tem estudos em Minas Gerais, tem estudos em São Paulo. Como é que anda então aí o mundo, professor Tiago Santos? Flávio, o cenário do coronavírus no mundo ainda é muito preocupante. Os Estados Unidos é o país que tem a maior quantidade de casos e de mortes do Covid-19, mas aí a gente não pode esquecer, Flávio, que os americanos estão testando em massa. Então eles compraram uma quantidade enorme de testes, principalmente vindo da China, adquiriram respiradores, máquina. Então estão trabalhando de forma pesada para identificar as possíveis saídas em relação ao Covid-19. Na Europa ainda é um epicentro muito forte. A Itália ainda vem contabilizando uma quantidade enorme de casos e de mortes, apesar que vem numa curva descendente. A gente sabe que a população italiana é uma população muito idosa, é a população mais idosa da Europa e a segunda população mais idosa do mundo, só perdendo para os japoneses. Em relação à Espanha, houve também um decréscimo
no número de casos e de mortes, mas ainda o isolamento é mantido pelos governos, porque está muito complicado sair dessa quarentena nesse momento, porque ainda não estabilizou a curva de crescimento. Mesma coisa acontece na França, que o isolamento permanece, a quantidade de casos e de mortes ainda é muito grande. A situação mais confortável dentro da Europa é na Alemanha, que, como a gente já havia falado anteriormente, conseguiu, mesmo sem um isolamento total, fazer uma quantidade grande de testes, colocar sua população em alerta, e isso acabou facilitando bastante. Outro país que se beneficiou muito foi, sem dúvida nenhuma, Portugal, que Portugal conseguiu manter um salvaguardo muito grande, porque é o país mais a oeste dentro da Europa. Isso acabou facilitando bastante a quantidade menor de casos e de mortes em Portugal. Se a gente for falar na Ásia, a China vem voltando agora à normalidade, porque sem dúvida nenhuma foi o grande epicentro. Wuhan volta à sua normalidade a partir dessa semana, depois de passar mais de 3 meses em isolamento. O Japão imagina que tenha que fazer uma quarentena mais dura, né, mais forte. Isso também é algo que está preocupando bastante. Aqui na América Latina os números são preocupantes. O Equador entrou em colapso. O governo equatoriano tirou mais de 700 corpos de dentro das casas, né, porque colapsou o sistema funerário. É algo extremamente chocante aqui na América Latina, principalmente o caso do Equador, que é o segundo país da América Latina onde mais morreu pessoas, né? Mas, por exemplo, o Panamá, que é um país de população pequena, 4 milhões de habitantes, também vem sofrendo muito em relação à proporção, vem morrendo muita gente. Então é uma situação complicada, Flávio, no mundo todo. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer que existe a possibilidade aqui no Brasil, até da eleição municipal no Brasil ser adiada, né? Então estão trabalhando com a possibilidade de adiar a eleição aqui para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e o segundo turno para 6 de dezembro. É algo que também vai ser analisado nos próximos meses. Se a pandemia não melhorar até o mês de junho, talvez exista essa possibilidade de adiar um pouco a eleição, né? E também a gente não pode esquecer que a grande maioria dos partidos políticos aqui no Brasil foram contrários a manutenção dos mandatos até 2022 e unificar a eleição, né, que é uma discussão muito grande em relação a unificar a eleição ou não. Daí os partidos foram contrários e aí existe essa possibilidade de discussão para adiar para novembro o primeiro turno, dezembro o segundo turno. Enquanto que no mundo o mundo ainda está passando, Flávio, por uma situação muito complicada em relação à Covid-19, com desdobramentos ainda muito difíceis, mas com a esperança de uma curva descendente do vírus e que a normalidade volte o mais rápido. Muito bem, Tiago, de fato, né, vivemos uma catástrofe na América Latina, e o Brasil se inclui nisso, uma economia que poderia estar pungente, aí está amargando uma situação decadente. O Brasil é inegável, uma grande potência no mundo, mas falta gestão. Não se trata de ideologia, eu acho que você deveria pensar cada vez mais o que deve escolher, né? Escolha de competência, pessoas que possam gerir os municípios, gerir os estados e gerir a nação. Não estou dizendo quem é quem hoje, eu acho que é uma escolha de cada um. Quem está, quem não está, quem esteve, quem está aqui na 10 para o ano passado, mas a retórica política tem sido muito mais forte do que o contexto prático da gestão. Como administrador, imagino que é assim. Empresa privada, que um gestor não deu certo, ele sai e entra alguém que dê certo. É assim que funciona em todo lugar do mundo. A gente tem que também tomar esse hábito de eleger as pessoas para fazerem, para trabalharem, para ter coesão, para ter realmente um trabalho focado nos resultados. É assim que age, é assim que as grandes nações estão agindo. A Alemanha é uma grande economia, esse destaque aí, Tiago acabou de falar mais uma vez, né, de como ela está tendo um impacto um pouquinho menor com relação a essa situação, se preparou, tem saúde para suas pessoas, oferece condição de vida ao cidadão alemão. E por que não o cidadão brasileiro, do Panamá, do Equador, enfim, de todos os países do mundo? Por que não? É preciso refletir
A gente não elege pessoas como time de futebol, a gente está fazendo muito isso, né? A gente torce, é bandeira, é time, é camisa, e na verdade não é isso que conta. O que conta são realizações, resultados, gerenciamento eficaz e eficiente dos recursos para que as pessoas possam ter o retorno. Muito trabalho, muita oportunidade, livre iniciativa, o mundo é dessa forma, mas que haja também retorno para as pessoas. Educação, principalmente, a gente tem muita carência em diversas áreas. O Brasil é um país que, infelizmente, um gigante que vem aí minguando há muito tempo. Muito bem, vamos agora falar com ele, professor Jorge Arranja, mais uma vez conosco, desdobrando um pouquinho aí do que acontece no Brasil e no mundo para você. Professor Jorge Arranja, a gente tem aí, professor, a situação toda do coronavírus, da política, né? Desse descompasso todo, que o senhor também trouxe aí muita coisa interessante hoje. Mas, professor, a gente pode dizer que o governo, né, o governo Jair Bolsonaro está em coesão com o seu ministério, tem uma equipe trabalhando, a coisa está funcionando. Como é que o senhor vê esse cenário aí interno do governo federal, professor Jorge Arranja? Flávio, essa é uma pergunta muito debatida, muito questionada, muito feita nos últimos dias aí, se há uma coesão entre as ações dos ministérios e o que nós precisamos para que a gente supere esse momento difícil. E digo para você, excetuando-se o ministro da Saúde, todos os outros vêm aparentemente tomando as medidas que são cabíveis dentro dos seus ministérios. A gente pode exemplificar o que aconteceu hoje, agora há pouco, a ministra Tereza Cristina anunciando que vai retirar a cobrança de PIS e COFINS do etanol, né, um dos combustíveis mais usados aqui pela população. Então, isso é uma maneira de facilitar a vida das pessoas, para que a gente possa não sobrecarregar a cadeia produtiva, né, não asfixiar a cadeia produtiva, e fazer com que chegue eventualmente produto mais barato lá na ponta para o consumidor, porque vão incidir menos impostos ali. E aí, por que eu disse excetuando-se o ministro da Saúde? Ele é um dos ministros, e é o que aparece mais nesse momento de crise, porque é uma crise na área da saúde, mundialmente falando, né? Ele vem tomando medidas, ou pelo menos seus discursos são contrários ao que pensa majoritariamente, ou que vem discursando o seu presidente. Esses dois discursos que não convergem, isso é muito ruim para a população, porque dá uma sensação de falta de sintonia, e é muito ruim que isso aconteça no momento desse. Era para estar todo mundo mais ou menos uníssono no pensamento, mas é saudável que a gente tenha diferenças, divergências de pensamento, mas não que isso seja explicitado. Da maneira como foi explicitado é muito ruim. O que a gente deveria? Resolver isso internamente e sair com um único discurso. Esse é o papel de um gestor ou de gestores em uma crise. A gente pode discutir, pode debater, pode discordar internamente. Quando vai lá para fora, discursos diferentes. Apesar de que é bom a gente deixar claro sempre qual é o objeto de análise de cada um dos seus ministros e do presidente. O objeto de análise do ministro da Saúde é a área de saúde, especificamente. Então, é uma área muito menor do que a área de atuação, por exemplo, do presidente da República. O presidente da República não pode olhar só a saúde, tem que olhar todas as outras pastas, vamos dizer assim, todos os outros ministérios, o que eles podem fazer. Então, ele é que vai ter que ter essa capacidade de fazer a ligação entre as ações de todos os ministérios para a gente conseguir sair da melhor maneira possível aqui. Então, eu diria para você, Flávio, para a gente resumir, os ministérios vêm atuando de maneira bastante alinhados, exceto o da saúde, que aparentemente tem uma visão um pouco diferente da visão do líder, né, do presidente da República, mas acho que já ultrapassamos também a fase mais drástica destas discordâncias. Aparentemente, na última semana, de domingo passado para cá, eles abrandaram o discurso. A gente vê movimentos para a convergência de ambos. Muito bem, Jorge. De fato, convergência, liderança, eu acho que falta o governo federal liderança a partir da própria cúpula do presidente Jair Bolsonaro, né? Para que ele é o grande
líder, teoricamente, ele tem que exercer essa função e fazer o chamamento daqueles que ele escolheu, e escolheu de forma muito pontuada, com muita calma, né? Uma equipe que tivesse a competência de lidar com a situação. E o Henrique Mandetta, talvez até por lidar com algo tão sério que é a vida, tenha se prostrado um pouquinho mais reativo. É sempre muito difícil estar próximo ao rei, né? Aquela história de estar muito próximo ao rei, você também colhe os dissabores do rei, e é preciso ter muito cuidado com essas relações. No entanto, até você mesmo, Jorge, trouxe um dado que é muito relevante, que aí dá um pouco de mérito ao Mandetta, um pouco não, bastante, que é o fato de o Brasil ter aí números infelizmente tristes, mas quando se compara ao resto do mundo, ainda bem aquém daquilo que está acontecendo aí fora. Então talvez esse posicionar-se mais forte, mais veemente, na hora da crise, a pasta dele está sendo muito exigida, é que coloca talvez realmente o grande líder, que não está nem colocando muito aí em questão o cargo. Já foi até ameaçado de demissão, mas não se colocou apático, né, a tomar decisões que ache corretas. Na verdade, só a história vai dizer, né, quem estava mais correto ou não. Agora é fato inegável que o Brasil precisa continuar, as coisas precisam acontecer, e recai sobre o presidente, por escolha dele, né, quando se candidata à posição de presidente da República, muitas outras tarefas, muitas outras obrigações que devem ser cumpridas. Mas muito bem lembrado, é importante que o Ministério esteja aí coeso, trabalhando com o presidente, para que as coisas funcionem de uma forma geral. É isso que a gente quer ver, um Brasil que possa crescer, um Brasil que possa retomar e sair dessa situação difícil. Mas uma coisa é certa, tem se mostrado pelos relatos que a gente tem ouvido, cientistas, especialistas, né, os grandes líderes no mundo inteiro, ainda se fala claramente que o distanciamento social é com certeza um dos grandes fatores que leva a disseminar, chegar ao pico e passar essa situação como hoje começa a viver a China. Claro que é difícil, é árduo, tem que se trabalhar, estudar possibilidades e aí reaquecer a economia de acordo com o que for acontecendo, mas principalmente com foco na vida. Mas também a vida depende de alimento, de trabalho, e com foco nisso também. Mas o foco tem que ser bem maior. Acho que os governos nossos, ao longo da história do Brasil, têm deixado uma lacuna muito grande com relação a isso. Ninguém continua o trabalho de ninguém, cada um veja o seu, cada um veja a sua bandeira, o seu pedaço. E eu acho que nós não somos time de futebol, né? Nem somos torcida de futebol. A gente não torce aqui por cores, a gente torce por competência. Muito bem, vamos falar com ele, vamos falar com o professor Sandro Prado para a gente encerrar nosso programa hoje, falando um pouquinho sobre economia. Vamos com ele aqui, professor Sandro Prado. Bem, professor Sandro Prado, quais são os setores que o Brasil deve ter maior foco para uma retomada mais adequada do crescimento assim que essa pandemia passar, e com certeza ela vai passar? Flávio Félix, esse é um dos grandes problemas que nós vamos encontrar. Nós temos o Flávio Félix, esse é um dos grandes problemas que nós vamos encontrar. Nós temos hoje o pior presidente do mundo com o pior ministro da economia que nós poderíamos ter para o pior momento econômico do último século. O que significa isso? Em relação ao presidente da República, nós não temos um líder capaz de agregar todos os segmentos da economia, todos os segmentos da sociedade em prol de uma única causa, sem aspectos político-partidários. Nós temos o ministro da Economia, Friedman, que tem toda a sua formação baseada em Friedman. Ele é um economista liberal que não é preparado, em hipótese alguma, para medidas de intervenção na economia. Ele teria que voltar a estudar dentro da base de teóricos clássicos como Keynes, e atualmente nós precisaríamos ter, para essa retomada do crescimento, um ministro da economia neo-keynesiano. E nós temos um economista extremamente liberal. E o que significa isso? Ele não tem capacidade técnica para que o Estado seja o motor de desenvolvimento da economia, como nós tivemos no Brasil de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, como nós tivemos durante o milagre brasileiro, durante o regime militar, como vários outros presidentes que fizeram ações de intervenção
para a recuperação da economia. Então nós não temos um Ministério da Economia, um Ministério do Planejamento com pessoas preparadas, capacitadas e com um líder para fazer essa retomada de investimentos. Então os investimentos que deveriam ser feitos para a retomada na educação, na infraestrutura, no crescimento e fortalecimento das empresas estatais como propulsoras de desenvolvimento econômico, nós não vamos esperar isso do atual ministro da Economia. Então, infelizmente, o Brasil, durante essa crise econômica mundial, que era um país que já estava em crise, com uma economia fraca, com PIB, com pífio crescimento de 1,1% no ano passado, com essa derrocada, com essa grande depressão que nós teremos em 2020, com o Brasil encolhendo entre 5% a 7%, nós precisaríamos, para a retomada, nos últimos 2 anos de governo, de um novo ministro da Economia. Então eu acho que, primeiramente, a gente vai precisar mudar o ministério, tirar o meu colega Paulo Guedes, para colocar um economista que tenha capacidade técnica para esse momento de intervenção muito firme, muito dura e muito precisa do Estado na economia, para que a gente possa recuperar aí e pelo menos o governo Bolsonaro entregar o governo em 2022 com a economia brasileira do tamanho que ele recebeu. Muito bem, professor Sandro Prado, muito obrigado. Professor Jorge Arranja também, muito obrigado. Professor Tiago Santos, muito obrigado. Um forte abraço. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa hoje, Cenário Global, trazendo para você cenário político e econômico, desdobrando o que acontece no Brasil, no mundo, economia, política, saúde, enfim, um panorama geral para lhe dar informações do que acontece no Brasil e as perspectivas que nós temos aí pela frente. Voltamos então amanhã. Um forte abraço, até mais.